Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 29 de junho, nós temos como texto, sugerido pelo calendário litúrgico da Igreja, a passagem do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. É importante nós também lembrarmos que no dia de hoje a Igreja ela celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. São dois grandes discípulos, ou dois grandes apóstolos, podemos dizer assim, da Igreja primitiva, mas que chegam até hoje como duas grandes lideranças. Foram também conterrâneos, ou conterrâneos e contemporâneos, conterrâneos na fé e contemporâneos também na missão. Pedro e Paulo se distinguem e no mesmo tempo se complementam. Os dois se fundamentam na fé de Jesus de Nazaré, o crucificado e ressuscitado. E nós vamos perceber que, tanto nos Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, até mais ou menos capítulo 12, nós vemos que Pedro é quem atua como porta-voz. É aquele que vai, em muitos momentos, falar para as multidões e, no mesmo tempo, para as lideranças judaicas, que eles haviam cometido, então, este crime e que o Jesus ressuscitado era o crucificado. E Paulo, apóstolo, também, em muitas das suas cartas, dirá a mesma coisa. No livro dos Atos, a partir do capítulo 12 até o 28, que é o último capítulo, nós veremos então a participação mais incisiva de Paulo. Por mais que, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos toda a trajetória da conversão de Paulo. E é interessante que nós percebamos que essa trajetória, ela também está alicerçada numa teologia. E é o que nós fazemos com os vídeos que nós estamos disponibilizando ou gravando, tem sempre como base ou como fundamento a teologia. Muitas pessoas talvez possam achar um pouco diferente daquilo que nós ouvimos nas reflexões, ou talvez homilia, ou sermão, numa missa ou numa celebração da palavra, mas aqui nós estamos buscando fazer um estudo. Por isso que geralmente, mesmo em dias em que a igreja celebra alguma solenidade, nós estamos fazendo de tudo para sempre irmos naquele evangelho que se sugere se não houvesse a solenidade ou se não houvesse uma festividade na igreja, para enfatizar a linearidade dos textos bíblicos, porque lembremos que o evangelho de ontem, ele é a continuação do evangelho de hoje, na sequência dos textos, não que segue o mesmo texto. São textos, microtextos, dentro do macrotexto, que é o grande evangelho, então, de Mateus, que nós estamos vendo nestes dias. Já faz alguns dias que nós estamos refletindo. Então é importante para nós entendermos a teologia, para nós irmos dentro de uma interpretação, para entender e compreender o que o evangelista ou a comunidade está dizendo. Como que ela está dizendo? Por que ela está se expressando assim e não diferente? Fica muito mais interessante para nós, que fazemos parte de alguma pastoral, ou algum grupo, movimento dentro da igreja, quando nós também temos esse conhecimento teológico. Quando nós utilizamos o texto bíblico dentro do contexto da liturgia da missa ou celebração da palavra, nós estamos utilizando para a nossa espiritualidade. Não que aqui não possa, que nós não possamos também trabalhar a nossa espiritualidade. Esse também é, sem dúvidas, o objetivo. Mas aqui é nós entendermos e compreendermos também como que essa escritura ganhou corpo, ganhou extensão enquanto conteúdo. E no mesmo tempo, como que esse divino se faz presente na pessoa de Jesus e como que os primeiros cristãos foram deixando-se possuir e guiar por essa literatura, entendendo a sua sacralidade, a sua
importância para a vida naquele contexto. E aí nós podemos, então, atualizar, trazendo para a nossa realidade ou para o nosso contexto. Então vamos ler o texto de hoje e depois continuo falando mais um pouco do Pedro e Paulo, que é importante e que tem a ver com o evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Olha que interessante. Hoje, então, a igreja, dentro do seu calendário litúrgico, nos apresenta a solenidade de Pedro e Paulo, que domingo, dia 4 de julho, é que será então a celebração com as liturgias adaptada para esta solenidade. Hoje ela traz o texto que é do Evangelho do dia, sem a solenidade. Mas o dia do martírio de Pedro e Paulo é dia 29 de junho. Hoje a igreja também, ela lembra ou recorda o dia do Papa. Segundo a tradição, diz que Pedro foi um dos primeiros papas, ou o primeiro papa da igreja. Mas é importante nós lembrarmos que seu papa foi Pedro, o primeiro, até nós chegarmos a Francisco, são muito diferentes a maneira como se vivia. Não havia ainda um espaço como nós temos hoje, onde o papa fica a maior parte do tempo, podemos dizer assim. O Pedro estava junto com o povo, estava junto com a comunidade, mais presente. Não que os papas hoje não estejam, mas estão mais, por incrível que pareça, isolados. E nós vamos ver então que o Pedro, ele sofre todas as consequências que os seus irmãos e irmãs na fé estavam sofrendo. Se o Mateus, ou a comunidade matiana, escreve esse texto a partir do ano 80 a 90, com um grande número de martírios, o próprio Pedro sofrera anteriormente, mais ou menos entre o ano 64 a 68, também sofreu o martírio. E às vezes nós podemos dizer assim, sofreu o martírio, mas o que é o martírio? A palavra martírio, martiria, testemunho de vida, testemunho de fé. Ele assumiu a sua responsabilidade de seguir os passos de Jesus até as últimas consequências. E quais foram as últimas consequências que Pedro assumiu? Entregar a sua própria vida em defesa da vida de todos aqueles e aquelas que eram marginalizadas. Porque o Evangelho de Mateus é, do início ao fim, uma linguagem para aqueles que estão sendo enganados, estão sendo tratados com demagogia pelas lideranças em todas as instâncias. E martírio é uma forma, muitas vezes, de dizer que Pedro assumiu essa responsabilidade desde o início que ele começou a seguir os passos de Jesus e foi brutalmente assassinado, crucificado, segundo a tradição, de ponta cabeça, a seu pedido, porque ele disse que não queria ser crucificado igual ao seu mestre Jesus. Mas ele também foi crucificado, ou seja, morto, assassinado. Então é importante, por ser cristão. Lembremos que tanto os romanos quanto os judeus, lideranças daquele primeiro século, eles começaram a perseguir os cristãos. Porque, pensemos nós, como é difícil, para aquele momento, para os cristãos e cristãs, e no mesmo tempo, como que as lideranças iam entender Pedro, Paulo e os demais discípulos e discípulas de Jesus, se este Jesus que eles diziam seguir
era o crucificado. Ou seja, o ressuscitado era o crucificado. E todas as vezes que se dizia então que Jesus era o crucificado, é claro que as lideranças, sejam elas romanas ou judaicas, se remetia àquilo que eles haviam feito com Jesus. Porque Jesus havia sido então julgado, condenado e crucificado pelos romanos, mas com o aval, o julgamento e a condenação judaica. Falar que Jesus era o crucificado, o ressuscitado era o crucificado, também servia como denúncia para aqueles que o assassinaram. E Pedro e Paulo, eles estão presentes num filme que vale a pena depois procurar e acessi-lo, que é Pedro. O nome do filme se chama Pedro. Ali nós temos também um encontro de Paulo com Pedro. E uma das passagens mais interessantes do filme é quando Paulo vai perguntar para Pedro: mas Pedro, tu que eras então a liderança desse grupo, dessa comunidade, não escreveu nada. E ele já estava preso, tanto Pedro quanto Paulo. E aí o Pedro vai dizer: olha, mas eu não sei nem escrever, não sei ler. Aí nós vamos perceber a intensidade e a importância da confiabilidade ou da confialidade por intermédio da oralidade. Expressar a grandeza do divino que se faz de novo presente na oralidade. E aí a experiência viva de sua fé, que assume todas as consequências, todas as responsabilidades, para propagar que a mensagem de Jesus realmente era uma mensagem de vida, era uma mensagem que trazia em sua essência o princípio da humanização. Todos aqueles que ouvem, todos aqueles que leem a mensagem de Jesus, o Evangelho, teríamos nós todos, então, que lermos, deixarmos nutrir por essa mensagem e realmente agirmos de uma forma revigorada, de uma forma nova, diferente, mais preocupado uns com os outros. E então o texto se encaixa dentro da história de Pedro e de Paulo, porque nós vemos que a barca está sucumbindo. E sucumbir a barca aqui, esses dias nós vimos no Evangelho de Marcos, num dos domingos, o calendário litúrgico trouxe Marcos e dizia que Jesus estava atrás dormindo. Hoje, simplesmente o texto coloca que Jesus está dormindo. Não disse ele estava atrás. Mas o importante aqui nós sabermos que esse dormir de Jesus na barca é que Jesus dorme, ou seja, ele está morto. Faz ênfase à crucificação. Jesus é o crucificado, ou seja, não ressuscitou ainda, ou não está ressuscitado na comunidade. E a comunidade está com medo, por isso a comunidade, que é a barca, está em alto mar, que é a violência, a agressividade que os romanos investiam todas as forças para destruir e apagar qualquer tipo de intenção daqueles e aquelas que anunciavam a mensagem de Jesus. Porque o anúncio da mensagem também é uma denúncia. Não precisa nem denunciar. Só a mensagem, só a maneira em que Jesus vivia e falava, já é uma denúncia para aqueles que cometiam as injustiças. Então a igreja, ela está dentro do mundo, dentro de um contexto de perseguição, de mortes, de martírios, muitos mártires, muitas mártires sendo sacrificados e sacrificadas por seguirem Jesus, ou por se dizerem cristãos e cristãs. E Jesus dorme porque o medo faz com que a fé evapore, ou seja, se esvai, se termine. E no mesmo tempo a ausência de confiança na mensagem de Jesus faz com que a barca esteja sendo abalada a um passo para ser destruída. Destruindo toda a barca e os que estão ali dentro dela, desapareceria também toda a mensagem de Jesus. Então, meus amigos e amigas, é importante acordar esse Jesus. E o acordar e o levantar de Jesus é o ressuscitado, ou seja, é o ressuscitar Jesus que está dentro da barca e dentro de nós todos. Então, que Jesus nos ajude a superarmos os nossos medos e irmos entendendo que a mensagem de Jesus é sempre uma mensagem de vida. O medo é humano, o medo também serve de alerta. O medo nos ajuda a entender o que está acontecendo conosco, nas circunstâncias, no contexto. E o que juntos, enquanto barca, enquanto comunidade, podemos fazer de diferente para vencer as injustiças, para vencer todos aqueles sistemas de morte. O próprio Jonas, no capítulo 1, versículo 4, que é
o, o profeta Jonas, ele também não aceita, ele não obedece aquilo que Javé havia dito para ele. Ele deveria ir para Nínive para anunciar para os ninivitas um momento de conversão ou um tempo de conversão. Mas o Jonas queria que Javé o castigasse, toda a cidade. Mas esse não é o propósito de Javé. Javé não quer que ninguém seja castigado e eliminado. Então Jonas vai para a cidade de Tarsis. E dentro do navio, ele também está dentro do navio e ele dorme. É claro que o Jonas aqui é o lado contraditório de Jesus. Jesus não está dormindo porque ele não está nem aí para a comunidade. Ele está dormindo porque ele espera que a comunidade também desperte. E perceba que o ressuscitado é o crucificado, ou que o crucificado é o ressuscitado. Então, meus amigos e amigas, para concluir, que esse Jesus que dorme muitas vezes dentro do nosso interior, seja também despertado pelos grandes personagens, pelas grandes personagens da tradição judaica cristã, e nos ajude a despertar uma fé madura, uma fé responsável com a vida e com a justiça. Justiça porque o Evangelho de Mateus fala da justiça, onde todos possam viver com dignidade. E assim, dentro da barca, ganhar estabilidade e que todos vivam profundamente a fraternidade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver medo, que eu leve a coragem. E que isso todos nós possamos fazer uns com os outros, nos encorajando mutuamente. Que o Deus da vida e o Deus de Jesus de Nazaré nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço.